Se você for inteligente e ficar nesse vídeo até o final, você vai mudar tudo o que você já pensou sobre propósito de vida. E você vai ter a coragem que você precisava para poder se livrar dos bloqueios, distrações e inseguranças que te impedem de ser sua versão mais autêntica aqui nesse mundo. Você já percebeu que quanto mais você procura o seu propósito de vida, menos você encontra ele? E a realidade é que essa procura por propósito é o que está te impedindo de encontrar ele. E eu sei disso porque eu vivo o meu propósito há 7 anos e eu nunca busquei. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como que eu fiz e vou te passar etapas práticas para que você possa encontrar essa chama que existe dentro de você, que vai dar sentido todos os dias que você acordar na sua vida. Olá, Derivação do Infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando e vamos começar a partir daqui. Se você se identifica de alguma forma com este personagem que só quer filminho e pizza, eu quero te dizer uma coisa. Você está desconectado com a sua fonte de energia vital, que transborda através de você, do plano espiritual para o plano físico. E nesse vídeo aqui eu quero te explicar melhor agora, começando já, o que é essa força vital. E se conectar com essa força vital vai ser o que vai te conectar com o propósito de vida que eu estou falando, que eu me conectei há bastante tempo, mas eu não fiz isso buscando o propósito. Tá? Então, o nome dessa energia vital aqui, ó, é entusiasmo. Se a gente for ver na etimologia da palavra, ou seja, da onde que a palavra entusiasmo vem, na linguagem mesmo humana, significa preenchido por Deus, ou cheio de Deus. Então, a palavra entusiasmo, essas coisas que te dão entusiasmo de fazer, são, na verdade, representadas, são representativas da energia do seu eu maior, que existe, uma bela ilustração representando aqui, que existe dentro de um plano espiritual mais expandido. E esse ser aqui, infinito, que tem capacidade muito maior, que consegue ver as coisas de uma perspectiva muito mais ampla, está muito disponível para te conduzir aqui, ó, para a melhor realidade possível. Então, o que acontece é, se você não tivesse parado de seguir o seu entusiasmo e as suas aptidões quando você era criança, o que você parou por conta da forma que seu pai, da forma que sua mãe, ou a sociedade, ou quem te criou em geral, ou tudo junto, foi te conduzindo a ter outros tipos de pensamento que faziam você começar a querer ter atitudes parecidas com as outras pessoas, se você tivesse seguido o seu próprio entusiasmo desde muito cedo, pode ter certeza que hoje em dia você teria muita clareza, até mesmo de questões como, por exemplo, carreira. Questões de, por exemplo, o sentido do que você está fazendo na sua vida. Porque você ia ter desenvolvido a própria fonte da tua inspiração, que te dá vontade de crescer, que te dá vontade de aprender, que te dá vontade de fazer as coisas, de transformar o mundo, de, enfim, se expressar. Só que o que acontece é que desde muito cedo você foi colocado dentro do sistema escolar, que na verdade fazia muitas vezes você ter que sair de perto do seu entusiasmo, estudar coisas que não tinham nada a ver com o que você queria estudar. E isso para muitas pessoas até mesmo criou um trauma de estudo. Então as pessoas começaram a achar que todo estudo é chato, quando na verdade é apenas um estudo que é forçado e fora do seu entusiasmo que é chato. Quando você está estudando um assunto que tem a ver com um grande tema de exploração, que ressoa com o seu coração, que ressoa com essa sua essência divina aqui, dá vontade de se dedicar. O seu cérebro, tem estudos na neurociência que mostram que quando a pessoa está envolvida emocionalmente com um assunto, o seu cérebro ele vai armazenar a informação, ele vai aprender as informações 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais do que uma pessoa que está desinteressada pelo assunto. É por isso que pessoas que impactaram o mundo, que são conhecidas para o bem, normalmente eram muito entusiasmadas, apaixonadas pelo que elas estavam fazendo. E o que acontece é que você ainda pode viver isso, mesmo que você ainda esteja nos seus 20 anos, 30 anos, 40 anos, até mesmo 50 anos. O lance é que você precisa entender o princípio por trás disso, tá? Então presta atenção. O entusiasmo, ele contém sincronicidades. Edu, o que são sincronicidades? Sincronicidades são a forma que um universo tridimensional consegue demonstrar, através do espaço e tempo, que tudo no fundo é uma coisa só. Então, quando você segue o seu entusiasmo, você começa a ter essa sensação de que todas as coisas da sua vida começam a se unir. As pessoas na sua vida começam a mudar, às vezes, de rumo, você começa a mudar o ciclo social que você está vivendo, você começa a mudar o tipo de coisa que você gosta, você começa a mudar os tipos de manifestação que acontecem. Tudo começa a se sincronizar e você começa a perceber que você está sendo
direcionado. Por quem que você está sendo direcionado quando você segue seu entusiasmo? Pelo seu eu superior. Por esse aspecto divino maior. Só que como que faz isso sem você confundir entusiasmo com você só ficar vendo filminho e pizza? Já vou te explicar melhor por que isso acontece. Pode ser que assistir filminho e comer pizza seja seu entusiasmo? Pode. Isso é a maioria dos casos? Não. A maioria das pessoas está viciada em dopamina. Ou seja, é um neurotransmissor do nosso cérebro, é um químico do nosso cérebro, que recompensa a gente quando a gente faz alguma coisa, em essência. Então, por exemplo, depois desse vídeo aqui, eu vou ter, na verdade já estou tendo shots de dopamina no meu cérebro, que dá a sensação de realização do que você está fazendo. Só que o que acontece? Por conta de a gente estar desconectado, por conta da nossa criação, desse entusiasmo aqui, a gente acaba se desconectando das coisas que nos deixam em estado de imersão, em estado de entusiasmo, assim, de você estar mergulhado numa atividade, conectado mesmo com aquela atividade. E aí, isso faz a gente buscar dopamina em coisas mais fáceis. Então, a gente busca em comidas que não são tão saudáveis, mas que são muito gostosas e com muita composição química e que dá muitos prazeres diferentes na boca. A gente vai procurar séries e filmes que têm histórias que mexem muito com nossos instintos, mexem muito com o medo, mexem muito com o tesão, mexem muito com a raiva. E a gente fica viciado nessas dopaminas baratas, só que o que acontece é que a gente entra num loop de insatisfação, porque a nossa alma não está conseguindo se expressar dentro desse corpo, por conta das limitações sociais, dos medos que você carrega, de insegurança sobre as pessoas, de medo de não sobreviver, de medo de não pagar as contas, de muitas vezes ter crenças negativas sobre que o entusiasmo não pode te sustentar, ter crenças negativas sobre a tua conexão com o universo. Então muitos de nós aprendemos em algum momento que a gente está desconectado do universo, que a vida é dura. E aí por isso a gente começa a criar uma realidade, porque a gente manifesta a nossa realidade, igual eu expliquei no vídeo aqui, no Guia Completo da Lei da Atração, a gente manifesta a nossa realidade de acordo com o que a gente coloca pra fora. Então a gente começa a manifestar uma realidade onde a gente realmente se sente insatisfeito, nossa alma tá presa e a gente se sente desconectado da realidade física, mas tem volta. É possível você mudar esse jogo, tá? Eu vou te mostrar como mudar esse jogo agora. Então, tudo volta para a fórmula do entusiasmo que eu falei nesse vídeo aqui recentemente, tá? Que eu aprendi com o Bashar, que é um ser extraterrestre. Isso é um outro papo, se você quiser ver, depois assiste o vídeo no final desse, para você entender melhor do que eu tô falando. Mas, resumidamente, essa fórmula do entusiasmo são 3 etapas, 3 passos, que são, na verdade, uma racionalização de como que é viver no fluxo. Então, a primeira etapa da fórmula do entusiasmo é você seguir o seu entusiasmo. E o que acontece é que aqui muita gente se confunde. Primeiro porque acha que isso daqui é entusiasmo e não é disso que eu estou falando. Você precisa conseguir diferenciar o que é o seu entusiasmo ou o que é a sua ansiedade, porque tem diferença. Tá? Então a primeira coisa é você tomar ações físicas dentro da energia de entusiasmo. Isso não precisa estar relacionado com uma carreira. Não precisa estar relacionado com necessariamente ajudar outras pessoas. Não precisa estar correlacionado com necessariamente algo que vai te dar dinheiro. Pode simplesmente estar relacionado com algum tipo de atividade que vai te fazer bem. Pode ter a ver sim com ver um filme. Pode ter a ver com você dar uma volta na praia. Pode ter a ver com você falar com um amigo. Pode ter a ver com você fazer uma viagem. Com você estudar alguma coisa. O lance é que quando a gente vai seguindo esses entusiasmos e tendo essa clareza de que o que a gente está seguindo é o nosso entusiasmo, e às vezes o que precisa para ter essa clareza é a prática mesmo, de começar a buscar realmente escolher os entusiasmos que você sente no seu dia a dia, quando a gente começa a seguir o nosso entusiasmo da melhor forma, então não é só sobre você seguir seu entusiasmo, é você dar o seu melhor quando você segue o seu entusiasmo. É sobre você se dedicar realmente e fazer algo de qualidade, ou pelo menos dar sua máxima atenção e presença dentro daquilo que você está fazendo. Lembrando, isso aqui que eu estou te trazendo é uma prática, não é uma coisa que você vai conseguir acertar desde o início. Mas você precisa ter isso em mente para você poder estar se alinhando com o seu eu superior. Tá? Então você vai dar com o seu melhor e você vai ter 0 insistência sobre o resultado. E é aqui que muitos de vocês estão presos também. Muitos de nós, por conta da nossa cultura, de novo, a gente aprende que para algo poder estar dando certo na nossa vida, precisam ter resultados específicos.
E aí o que acontece? Somando com esse estado de desconexão no nosso entusiasmo, a gente também começa a criar padrões de autocobrança, padrões de comparação com o sucesso de outras pessoas ou com a vida de outras pessoas, nos levando a um ciclo de autodepreciação, nos levando a um ciclo de autojulgamento, de não aceitar onde a gente está. E tudo isso contribui com esse ciclo de frustração e a sensação de que você não está conectado ao seu propósito. Como que você vai seguir o seu entusiasmo e ser leve com a vida, porque o entusiasmo é algo leve, se você está dizendo que tudo que você está fazendo é errado e que sua vida é uma merda e que você comparando sua vida com a vida de outras pessoas está uma bosta e que você está errado e está atrasado, XYZ. Não tem como você se aceitar. E se você não estiver num lugar de aceitação, como que você vai estar seguindo o seu entusiasmo, sua melhor habilidade? Entende? Então percebe como a ideia aqui é que você seguindo esse entusiasmo aqui, ó, seguindo esse caminho que eu estou te trazendo, tudo isso vai te levar para um caminho de liberação e vai ser, na prática, uma bola de neve. Tá? É uma bola de neve que vai constantemente ganhando mais e mais massa. Como que ela vai ganhando mais massa? A cada pequena coisa que você age dentro do seu entusiasmo. Cada pequena coisa que você age, vamos dar um exemplo no dia a dia, vamos dizer que você acorda de manhã e você tem tempo livre, você pensa, o que me dá mais entusiasmo para eu fazer agora de manhã? É ler um livro, é ver um filme, é falar com alguma pessoa, é escovar os dentes, é tomar um banho, é dar uma caminhada, enfim, criar alguma coisa, fazer o yoga, dançar, ir para a natureza. Quais dessas opções eu posso agir, né? Porque é sobre agir com o nosso melhor. E quais dessas opções me dá um pouquinho mais, nem que seja um pouquinho mais de entusiasmo do que as outras, um pouquinho mais de atração do que as outras. Não é sobre você ficar tipo, eu tô muito empolgado para fazer alguma coisa. Não. Pode ser um pouquinho mais empolgado do que as outras opções, já é o suficiente para você entender que o seu eu superior está te trazendo o sinal de que esse é o melhor caminho para você seguir. Então o seu eu superior, na verdade, ele está te dando o sinal como se ele fosse alguém, um ser no topo da montanha que está vendo todo o mapa de onde você está, vendo qual é o melhor caminho que você pode seguir e direcionando você com o joystick, direcionando o seu personagem para onde que você precisa ir para você poder ir para o melhor caminho possível que nem você consegue conceber onde que esse caminho do teu entusiasmo vai te levar. Então, você vai lá, toma um café. Aí depois, termina de tomar um café, você olha de novo quais opções você tem. E você se sintoniza. O que me dá mais entusiasmo de fazer agora? E daí você pensa, putz, agora me dá mais entusiasmo de falar com um amigo. Você vai lá e fala com um amigo. Você tem uma conversa com ele ou comenta alguma coisa. E aí você ter comentado essa alguma coisa, ter tido a conversa, te dá um insight, uma inspiração. E você se sente um pouco mais leve depois de fazer isso. E aí você terminou de falar com esse amigo, você levou até o máximo que você podia levar de falar com esse amigo. E você ficou de novo tendo opções para fazer. Então, o que me dá mais entusiasmo entre as opções que eu tenho para fazer agora? E aí você olha as opções. Você pode, por exemplo, fazer um yoga. Você vai lá e faz o yoga. Fazendo o yoga, você tem vários insights, se sente mais leve, se sente mais aberto, seu corpo mais relaxado, mais conectado com o universo. Isso tudo te abre um campo de inspiração, que te dá vontade de estudar algo. E aí você vai lá e estuda algo, porque te dá entusiasmo. E aí você vai lá e aprende várias coisas sobre como que a mente funciona. Vamos dizer que esse é o estudo que te dá o entusiasmo de fazer. E aí você entende vários gatilhos de como que a mente funciona, que te traz vários insights, que te facilitam ter maior clareza sobre você mesmo, se sentir melhor com você mesmo. E mais livre em vários aspectos da sua vida. Olha só que você não fez nada envolvendo carreira aqui ainda. Nesse mesmo dia, pode ser que daí você precise ir para o seu trabalho, se você tem um trabalho que não é seu entusiasmo ainda, mas que pague suas contas, talvez você precise ir para esse trabalho, daí você já vai para esse trabalho com uma outra energia. Pode ser que você vá ver algum parente, você já vai ver esse parente com alguma outra energia. Pode ser que você continue tendo tempo e você pode criar alguma coisa, você sente entusiasmo de escrever alguma coisa, escrever um texto. E aí você vai lá e escreve um texto, sem insistência e expectativas. E você escreve o texto e você entra num estado de imersão, quando você escreveu 3 páginas do texto. Isso te colocou num estado gostoso, legal. Vamos dizer que você começa agora a ter um hábito, uma prática, por conta que você descobriu agora, porque você seguiu vários outros entusiasmos que elevaram, abriram a sua vibração. Você descobriu que você gosta de escrever. E agora você começa a escrever como uma coisa para você fazer mais constantemente. E você começa a fazer esse escrever.
E você vai fazendo esse escrever, vai escrevendo ao longo de vários dias, seguindo a fórmula também, fazendo várias coisas que tem a ver com a fórmula. Você vai criando uma bola de neve de boas vibrações, porque toda vez que você segue um pequeno entusiasmo seu, você vai entrar numa frequência, num estado de maior receptividade para as frequências do teu eu superior, de uma vibração mais alta. E isso vai te colocar em sintonia com o seu eu superior, em sintonia com a tua verdadeira essência e com mais vontade de viver. Então eu gosto de dizer para os meus mentorados que a gente tem vontade, que a vida é muito boa quando a gente tem um motivo para viver. E a gente começa a encontrar um motivo para viver na medida que a gente vai desenvolvendo essa frequência. Então perceba, eu não estou falando aqui de você desenvolver uma atividade específica. Eu estou falando aqui de você desenvolver uma vibração. Estou falando de você desenvolver uma vibração. Então quando você vai seguindo o seu entusiasmo, você vai criando uma bola de neve desse tipo de vibração. E essa bola de neve vai te facilitando para você sentir isso cada vez mais. E essa vibração é a vibração do teu eu original, de quem você verdadeiramente é. Então, quanto mais você segue ela, mais você vai tendo sintomas de conexão com você mesmo. Então, você vai sentir mais leveza, vai sentir mais nitidez na sua vida, vai sentir mais conexão com a tua vida, com a tua realidade física. Vai sentir que você está mais imerso, mais interessado em viver, mais alegre, mais expansivo, mais feliz. Tudo isso são subprodutos de você estar alimentando essa vibração na sua vida. Isso tudo nos leva para o seguinte insight. E isso tem a ver com a diferença que a mente física e a mente superior pensam, tá? Então, para a mente física, tem o ponto A e tem o ponto B. Então, tem você agora e tem você alinhado com a sua paixão, com os seus propósitos, dentro de uma carreira onde você prospera, ajudando pessoas com algo que você é muito bom em fazer. E aí, como que a mente física pensa para tentar nos trazer para esse lugar? Ela vai fazer assim, ó. É um caminho linear. Então, para a mente física, se você tem um sonho, por exemplo, de ser youtuber, ou um sonho de ser influenciador digital, de começar nas redes sociais, de ajudar pessoas, enfim, ela vai achar que a única coisa que você precisa fazer é começar a criar conteúdo. E criar conteúdo, e criar conteúdo. Porque daí que se você criar um monte de conteúdo sem parar, e essa é a única coisa que você dedica a sua vida a fazer, tadã, você chegou lá. Mas a mente superior, que lembrando é muito mais inteligente que a mente física, ela pensa diferente. Para ela entende que você ir do ponto A para o ponto B talvez crie muita resistência. Talvez você sofra muito no processo de você ir do ponto A para o ponto B por conta dos teus sistemas de crenças ou simplesmente por conta das coisas que você, enquanto personalidade física, precisa vivenciar para que você possa dar um salto e se conectar com quem você verdadeiramente é. Então ela vai te levar por esse caminho sinuoso do entusiasmo. Então ela vai te levar para o cafezinho, ela vai te levar para falar com um amigo, ela vai te levar para fazer uma viagem, ela vai te falar para ir para a piscina, para ir para a praia, ela vai te levar para outros tipos de empolgação, ela vai fazer você vir para um lugar onde parece que você está voltando, mas na verdade tudo isso fazia sentido, porque você precisava passar por isso para você aprender coisas. Ela vai te levar a estudar certas coisas que você não tem nada a ver aparentemente com a sua carreira, que vão te dar insights, que daí vai fazer você ter uma bagagem maior, para que daí quando vê, você está no ponto B. É assim que funciona quando você segue seu entusiasmo. Então, quando a gente olha com a nossa mente física, parece que esse caminho é muito mais curto, certo? Porque até mesmo se a gente medir aqui, são, vamos dizer assim, 3 metros. E esse daqui é 1 quilômetro. Se você for dizer que você está percorrendo. Mas agora, se são 3 metros e você não está conseguindo nem se mexer, ou você está rastejando igual uma lesma, ou você está amarrado numa cadeira e tem que se mover 3 metros, é bem longo, né? É sofrido, concorda comigo? E você pode nem chegar aqui saudável. Agora, se é 1 quilômetro, onde você está de boa, de bicicleta, por quê? Porque são processos gostosos, leves. Desde que você não insista em expectativas e se permita fluir com o momento presente, você vai curtir o caminho. Vai ser legal. Você vai conhecer pessoas novas, você vai aprender coisas novas, você vai ter novas experiências, aproveitar a vida. Você vai até esquecer de uma carreira ou coisas assim. Você vai estar no flow. E aí, estando nesse flow, você está cultivando esse flow. E esse flow está acelerando. Ele está criando um momento de energia dentro de você que se acelera. E você se sente cada vez mais energizado para seguir, para continuar. Até que quando vê nessa energização toda, você está no ponto B sem praticamente nenhum esforço, com muito menos esforço do que até mesmo nesse que foi só 3 metros de distância.
tecnicamente. Entendeu o meu ponto? Então, aqui, qual que é a lógica? A lógica da mente física é uma lógica linear, racional e uma lógica espacial. Ou seja, ele só vai pensar em termos de A, B, certo e errado, racionalmente. Já aqui, a mente superior, a lógica é uma lógica vibracional. É uma lógica intuitiva. E é uma lógica temporal. Por que temporal? Porque para a mente física, o tempo, ele é uma dimensão linear para a mente física. Para a mente superior, o tempo, ele é uma dimensão fractal, radial. Então, para a mente superior, o tempo, ela consegue ver dessa forma aqui, ó. Então, para a mente superior, você tem 7 anos aqui, e aqui você tem 12, e aqui você tem 45, e aqui você tem 90, e aqui você tem X, Y, Z. Então, todas as idades que você tem estão acontecendo ao mesmo tempo para a tua mente superior. Essa é a ideia. Então, ela consegue ver todas as variáveis de todas as linhas do tempo que você pode viver ao mesmo tempo. Por isso que ela é muito mais capaz de te direcionar para a melhor linha do tempo que você pode ir dentro da realidade que você já está. Diferente da mente física, que só vai conseguir ter uma visão muito linear dentro do que ela viu no passado e do que ela vê no agora. É só isso que a mente física consegue te dar. E o que acontece é que a maioria das pessoas está dentro de um ciclo onde tenta deixar a mente física, que é apenas lógica e racional, tomar decisões na tua própria vida que vão supostamente te levar para um caminho bom, mas na verdade só vai te levar para um caminho cada vez mais conectado com o medo e com a ideia da proteção. Então, a maioria das pessoas vive a própria vida em prol de se proteger, em prol de ganhar garantias para que você esteja seguro na sua vida, porque é isso que a mente física consegue fazer, porque ela não tem uma visão ampla das coisas. Mas quando a gente começa a entregar o controle, isso pode ser um processo gradual, depende da pessoa, para alguns pode ser rápido, para alguns pode ser mais lento o processo, depende do que a pessoa precisa. Mas quando a gente vai entregando o controle, se rendendo para a mente superior, seguindo o caminho dela, a gente vai se sentindo mais satisfeito com a vida. A gente vai se sentindo com menos peso, mais leve, com muito mais liberdade, porque a gente está delegando a responsabilidade de direcionar a nossa vida para quem realmente tem a capacidade de direcionar a nossa vida com maestria. Então você para de dar uma papelada de burocracia para uma pessoa que não tem capacidade de lidar com uma papelada de burocracia e você dá para uma pessoa que tem. Tipo isso. Então, se você for ver aqui, ó, a forma que a gente foi ensinado tem muito a ver com garantia. Então a gente vai ter um emprego que é garantido para que a gente possa controlar, que a gente vai continuar tendo dinheiro, porque a gente está desconectado e a gente tem que ter um emprego garantido. E tá tudo bem, tá? Não estou falando para você abandonar seu emprego, porque você precisa honrar os seus sistemas de crenças, honrar o que você acredita. Mas entenda que esse é um paradigma que está baseado em uma percepção ilusória da realidade, porque a realidade mesmo é que você está conectado, você está conectada, você tem um eu superior que está aí disponível para você acessar se você estiver disposto a começar a tomar ação na direção dele. Já a lógica aqui é a lógica de inspiração. Então, quanto mais você vai seguindo o caminho do eu superior, mais você vai se sentindo inspirado e inspirada com a vida. E mais você vai estar naturalmente sintonizado com a frequência da abundância, que é você ter o que você precisa quando você precisa. Você simplesmente vai parar aos poucos. É um processo, tem muito a ver com a liberação dos seus sistemas de crenças isso. Mas você vai parar aos poucos de se preocupar tanto se você vai ter o que você precisa, porque você vai começar a se conectar mais com a realidade. E a realidade é que existe energia infinita, densidade infinita em cada pedacinho de espaço-tempo disponível. Tudo no universo, isso está disponível até na nossa física tradicional, tem uma densidade praticamente infinita de energia. Então tem praticamente o universo inteiro em cada partezinha do universo aqui. Então quer dizer que todos os recursos que você precisa estão disponíveis aqui agora. Todas as informações, insights, oportunidades que você precisa para resolver, seja lá o que você precisa resolver, está disponível aqui agora. É só uma questão de você ser da mesma frequência. E esse passo a passo aqui que eu estou te trazendo é o que te auxilia a você estar cada vez mais tunado
antenado nessa mesma frequência aqui do seu eu superior. Então, por conta da gente não valorizar essa nossa expansão, essa nossa inspiração, a gente acha que a gente tem que vender o nosso tempo para poder ter dinheiro, para poder sobreviver, ao invés de entender que a nossa inspiração é onde reside a nossa maior riqueza. Por isso que no começo do vídeo estava escrito na tela que a autenticidade é igual à riqueza. Não estou dando nem espaço no quadro aqui para desenhar, vou ter que apagar daqui a pouco. A autenticidade é igual à riqueza, porque é na sua autenticidade, na sua inspiração, nessa frequência de alta vibração que você acessa quando você vai se permitindo seguir essa bola de neve do seu entusiasmo, que você começa naturalmente a gerar valor para o mundo. Só você vê aquelas crianças que têm 7, 8 anos, os pais criam algo no porão que facilita com que elas expressem a sua vontade de aprender de ciência ou de arte, e aí fica aquelas crianças fenômeno que tem 11 anos que tipo assim, meu Deus do céu, essa criança faz equações avançadíssimas de álgebra e não se sabe por quê. É por isso, é porque ela não foi podada durante a infância dela e foi incentivada a seguir o caminho da inspiração dela, e ela começa a conseguir gerar uma quantidade de valor absurda para a sociedade. E aí vai me dizer uma coisa, eu quero te fazer uma pergunta. Se você estiver conectado, imagina, você ou qualquer pessoa está conectado com essa fonte de inspiração absurda que vem através de você, para você gerar para o mundo, sendo você mesmo, seguindo o teu entusiasmo, tu acha que tu não ia conseguir ser recompensado, pagar suas contas, ter o dinheiro que você precisa para você poder continuar seguindo? É claro que você ia. Com certeza você ia. É apenas o medo e esse raciocínio linear aqui que tem a ver com o teu sistema de crenças, tem a ver com a forma que você foi criado. Então não é sua culpa, agora é sua responsabilidade você transmutar isso, mas não é sua culpa porque, né, você cresceu na sociedade como todo mundo. É essa lógica linear aqui que faz você achar que você não tem vez. E que faz você achar que a coisa mais próxima de algo gostoso que você pode ter é ficar rodando o celular durante o dia, é ficar comendo pizza e vendo filminho, é você ficar buscando dopamina barata. Entende? E às vezes a gente precisa sair um pouquinho desse conforto da dopamina barata, abrindo mão dessas coisas, tipo assim, você cortando realmente você ver suas redes sociais, você cortando, por exemplo, certos tipos de alimento, cortando certos tipos de atividade que você percebe que servem só para essa função de tentar te anestesiar um pouquinho, de te fazer ignorar um pouco essa falta de propósito, essa falta de conexão que você está sentindo, e você começar a se propor a fazer coisas que são do seu entusiasmo, mas que são mais sóbrias. Coisas como, por exemplo, uma caminhada, coisas como, por exemplo, estudar algum livro. E no começo, eu vou te dizer, vai ser um pouquinho desafiador. Vai ser um pouquinho desconfortável. Por quê? Porque você está acostumado com dopamina barata. Essas atividades, elas não te dão dopamina barata, elas te dão dopamina boa. Te dão uma quantidade boa de dopaminas. Então, quando você entra no flow de um livro, quando você começa a ler um livro e entra no flow, fica imerso, cara, é muito gostoso. Você fica tipo, muito satisfeito. Você quer ficar horas ali. E depois você tipo, fica muito bem e você ainda consegue ter vários insights que você pode contribuir com outras pessoas e somar na sua trajetória de vida, até de carreira às vezes, com o que você aprendeu. Só que você precisa passar por aquele pequeno desconfortinho. Então eu já quero te dar esse heads up para você ficar atento, que pode ser um pouquinho desconfortável no começo, mas é importante que você passe por esse desconforto. Solte essas dopaminas baratas para que você possa se conectar mais com essa fonte de criação infinita que reside dentro de você. Agora me conta uma coisa, você já sentiu aquele friozinho da barriga de acompanhar alguém de pertinho? Eu também. Se você sente isso de alguma forma aqui, me segue lá no Instagram, porque lá eu tô postando constantemente, trazendo conteúdos muito mais próximos e às vezes a gente pode até conversar pelo DM, tá? Mas beleza, foco, vamos lá. É na sua autenticidade que reside a sua maior riqueza, e aí a gente se esbarra com um problema, o medo do julgamento das outras pessoas. E às vezes até o próprio julgamento das outras pessoas, né? Às vezes não é nem uma questão de medo, às vezes é realmente as pessoas tão próximas de nós, podem sim agir num lugar, vamos dizer assim, mais negativo, tentando nos desestimular de seguir nossos sonhos, e isso pode ser muito assustador. Isso acontece porque nós somos seres sociais, né? Seres humanos são biologicamente programados, vamos dizer assim, para que a gente tenha conexão, e isso é porque justamente nós todos somos conectados, né? Então é um resquício até do nosso corpo físico, da nossa necessidade de estar em união com todas as outras pessoas. Só que o que acontece? Tem uma diferença aí na realidade, quando a gente começa a seguir esse nosso entusiasmo, que é que existem no mundo poucos faróis e existem muitos barcos. Então o que acontece é que os barcos, muitas vezes a gente entra em contato com os barcos que a gente precisa
para sobreviver na nossa vida. E aí, nesses barcos, as pessoas às vezes têm preconceitos com faróis ou acreditam até mesmo que faróis não existem. E aí, quando você começa a seguir seu entusiasmo, você começa a se tornar cada vez mais um farol. Você começa a se tornar cada vez mais alguém que irradia a luz. Alguém que mostra o caminho, um exemplo a ser seguido de felicidade. Pensa comigo, se está todo mundo no mesmo barco, preso, vivendo uma rotina que não está conectada com algo que dá sentido para a vida, que só para pagar as contas, que é uma vida infeliz de uma forma ou de outra, a pessoa que começa a seguir o entusiasmo e seguir essa centelha divina de dentro de si, começa a brilhar. E isso muitas vezes começa a incomodar quem está no barco. É aquela velha metáfora lá de Platão, que é a metáfora da caverna, lá não lembro agora qual que é o nome exato. Se você lembra, quem lembrar desse nome, escreve aqui nos comentários. Mas é aquela ideia de que quem começa a encontrar a luz, as pessoas que não estão dentro desse mesmo processo, sentem diversas coisas. Às vezes elas se sentem ameaçadas, às vezes elas se sentem com medo. Mas em geral elas se sentem inseguras e ficam inseguras sobre as próprias decisões, sobre o próprio valor. Inseguranças que já existiam dentro delas, mas quando está todo mundo com a mesma insegurança, no mesmo grupinho, ali todo mundo com a mesma insegurança, é meio que, para essa sensação de autoproteção da mente humana, dá uma sensação de segurança, assim. Tá todo mundo apequenado. Só que se uma pessoa pega e fala, cansei de ficar pequeno. Essa pessoa fala, cansei. Todas essas pessoas aqui, ou elas podem ganhar uma oportunidade de ter um exemplo, vamos botar que essa seja essa pessoa que se inspira, e outras podem até mesmo ficar incomodadas e inseguras com o que ela está fazendo. Só que esse é o ponto que eu estou querendo te trazer aqui, a primeira coisa de tudo. Se alguém te traz um julgamento, fala mal de você, sabe aquelas fofoquinhas de você viu o fulano tá tentando ser influenciador, você viu o vídeo que o coisa fez, você viu que o outro tá virando coach, ou seja lá o que for, ou você viu o que o outro tá fazendo lá de novo e diferente do comum, esse tipo de fofoquinha você pode ter certeza, tá? Que 100% das vezes, 100% das vezes vem de insegurança. Tranquilamente, você pode ter certeza. Por quê? Porque não tem nenhum outro motivo para uma pessoa fazer isso. Se a pessoa estivesse fazendo isso por bondade, ou por serviço, ou para beneficiar os outros, ela não faria desse jeito. Ela estaria apoiando a outra pessoa, buscando encontrar o próprio caminho dela. Se ela está fazendo isso, é por insegurança, e a gente vive numa cultura onde a fofoca é vista como algo normal. Então a insegurança normalizada, a gente acha que é meio que o jeito normal de ser, que é até divertido. Mas a realidade é que só alimenta um estado de pequenez dentro de nós. Onde todo mundo se acha uma vítima, incapaz de criar a própria realidade. E por isso que tem poucos faróis. Só que o que acontece é que quando você começa a agir na direção de ser um farol, que é simplesmente você brilhar mais, né, seguir seu entusiasmo, toda essa lógica vibracional que a gente estava falando, você começa a inspirar certas pessoas que não seriam inspiradas se você não agisse nisso. Então isso já é um ponto para você pensar. Se você está deixando de brilhar por conta do medo do que esses vão pensar aqui, você também está deixando esse daqui, na mão. Porque ele não tem um exemplo. Ele não tem um exemplo de algo que é diferente. E simplesmente você ser o exemplo de alguém que cansou e busca algo diferente, já é o suficiente para a vida de outras pessoas poder mudar para melhor. E ao mesmo tempo, para a sua vida mudar para melhor. Porque escuta isso. A pessoa que liga a luz primeiro é a primeira que se beneficia da claridade. Então, as pessoas da sua vida vão estar ganhando, mesmo que elas não tenham consciência, mesmo essas pessoas que estão irritadas aqui, por exemplo, que entram no lugar de julgamento, elas também estão ganhando um exemplo. Então, no momento que você começa a seguir mais seu entusiasmo, começa a brilhar mais, as sincronicidades aumentam na sua vida, a sua realidade começa a mudar de teor, você começa a ser um exemplo vivo de que é possível viver
em um paradigma diferente do que o paradigma da escassez, do que o paradigma da mente física controlando tudo, do que o paradigma da sobrevivência, de ter as coisas por garantido. Você vai começando a trazer a oportunidade de ter um tipo de vida diferente para sua família, para as pessoas próximas de você, mesmo que inicialmente essas pessoas não reconheçam e nem valorizem isso. Você já está fazendo uma diferença na realidade. Então, quem acende a luz é quem primeiro se beneficia da claridade. Porque a sua vibração vai estar aumentando. Você vai estar ganhando mais nitidez da realidade, você vai estar ganhando mais nitidez da vida, mais vontade de viver. Tudo isso são coisas muito boas. E outra coisa, se você está assistindo esse vídeo agora, é porque em algum nível você já está cansado de estar fora do seu propósito, ou pelo menos estar desconectado de você mesmo, estar com esse vazio por dentro, de não ter sentido na sua vida. E aí, querer se manter nesse barco, onde, primeiro de tudo, você não está nem sendo autêntica. Você precisa ser um personagem, você precisa agradar, você precisa ser limitado até um certo ponto para poder pertencer a esse barco, primeiro de tudo. E aí você quer, para se manter seguro na vida, se manter nesse barco, porque você tem medo de não ter ninguém na sua vida depois. Por mais que você está vendo agora um exemplo de uma pessoa, e aqui nos comentários tem exemplos de centenas de pessoas que já saíram desse tipo de barco, estão em outro barco e até mesmo estão sendo faróis. Então existem essas pessoas por aí. Você vai estar escolhendo essa insegurança, esse medo, ao invés de escolher ser um farol e de brilhar e confiar no universo e ver o que acontece. Mesmo que é essa insegurança que está te matando por dentro. Então, você quer sobreviver, você quer ter uma segurança se mantendo nesse barco, mas na verdade essa própria busca por segurança é o que está te tirando a segurança e a sua saúde mental. Então, qual que é o sentido disso? E aí eu sei que isso depois a gente vai poder relacionar, né, dependendo do caso, de quão profunda essa sua insegurança, vai variar de pessoa a pessoa. Mas no caso de quem tem uma insegurança muito profunda mesmo, eu vou trazer alguns direcionamentos agora que você pode aplicar imediatamente na sua vida para você poder transformar isso, tá? Mas a ideia pode ter a ver com a sua autoestima, com o seu alto valor, com você acreditar que talvez tudo isso faz sentido, mas para você não é possível. Então todas essas coisas têm muito a ver com o seu sistema de crenças e emoções que você foi alimentando ao longo da sua vida e que daí vinham também com tipos de atitude que reforçavam essas emoções, igual eu falei no vídeo sobre a lei da atração que eu já recomendei aqui. A gente cria um loop emocional, mental e psicológico, na verdade, quando a gente começa a repetir padrões emocionais e tomar atitudes dentro daqueles padrões emocionais. A gente começa a criar o nosso passado no nosso futuro. Mas não vou entrar muito aprofundado nessa lógica, tem um vídeo onde eu falo sobre isso, assiste depois desse. Mas agora eu vou te trazer um direcionamento mais potencializado ainda para você poder vencer essa insegurança, tá? E não pensa que só vai servir para quem sente muita insegurança, para quem sente que isso daqui já fez muito sentido e já vai poder aplicar na sua vida. Usa isso que eu vou te passar agora também, porque vai transformar a sua vida, pode ter certeza. Então aqui vão 3 exercícios para quem sente insegurança em relação a outras pessoas, julgamento de outras pessoas, ou até mesmo a sua própria capacidade, medo de errar, tá? Esses exercícios vão funcionar em geral. O primeiro exercício é: quando você escutar a opinião de outra pessoa, então vamos dizer que a outra pessoa pegou, foi lá e falou: ah, você está virando coach. Ah, você está tentando fazer, sei lá, criticazinhas, aquelas falhinhas que parece que não é nada, mas é feita, é uma passiva-agressiva que a pessoa falou pra machucar, ou pelo menos que reverbera assim em você. É uma resposta, tá? É uma resposta tanto interna, você não precisa necessariamente falar para as pessoas isso, mas você pode, tá? É importante só que você perceba se você está falando essa resposta para dar um troco, que não é a ideia aqui, eu não estou trazendo isso para você dar um troco para a pessoa, tipo assim, toma. Tá mais para você se libertar mesmo essa resposta. Então você pode dar essa resposta internamente, pode falar externamente também, porque é verdade, tá? Essa frase aqui. É você falar: compreendo seu ponto de vista. Ponto. Nossa, Edu. Que? Compreendo seu ponto de vista. O que isso tem a ver? Isso daqui é uma forma de você neutralizar a situação dentro de você.
Porque o que acontece? Quando a gente nega um ponto de vista, então vamos dizer que a pessoa faz um julgamento, e a gente fala, esse julgamento não deveria acontecer, tá errado, você tá errado, você tá me falando isso porque você tá num lugar de escassez, de esquecimento, e você não tá conectado com a sua essência, papapá, entra num debate com a pessoa, e quer tipo, começar a combater fogo com fogo, a gente tá negativando, a gente tá dando um julgamento ao julgamento da pessoa. Quando a gente faz um julgamento da pessoa, a gente fica preso no julgamento. E de alguma forma a gente faz aquele julgamento da pessoa ter poder sobre nós. Isso é muito louco. Agora, quando a gente fala, tem essa postura de compreendo seu ponto de vista, você simplesmente se permite compreender, né? Ou seja, entender o que é o ponto de vista. E o que é um ponto de vista? Ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então, quer dizer, a gente pode ver um ponto daqui, eu posso ver um ponto daqui, eu posso ver um ponto daqui. Eu posso ver o ponto de eu sendo feliz gravando esses vídeos de uma forma positiva, onde eu acredito que eu estou me expressando, eu posso ver de uma forma negativa, onde eu acredito que estou sendo ridículo por conta de X, Y, Z. E outras infinitas variações entre essas duas. Então existem infinitos pontos de vista. Não é sobre a gente ficar querendo destruir pontos de vista, nem mudar pontos de vista existencialmente. A gente precisa saber que os pontos de vista sempre vão existir. Da mesma forma que as crenças sempre existem como potenciais, porque as crenças são só um ponto de vista cristalizado na nossa consciência. Então, compreendo o seu ponto de vista é uma forma de você neutralizar. Então você não está nem sendo positivo sobre aquele ponto de vista, mas também não está sendo negativo. Você não está julgando e não está nem aceitando, falando essa é a minha verdade. Você está simplesmente compreendendo aquilo enquanto um ponto de vista, que é o que aquilo é. Isso também te dá uma abertura, na medida que você vai praticando isso, tanto internamente quanto externamente, de você começar a ser mais neutro sobre os seus próprios pontos de vista também. Então o que acontece quando a gente começa uma jornada de expressar mais a nossa autenticidade, seguir um caminho que é diferente da manada, né, da maioria das pessoas, a gente pode entrar num lugar de debate e reatividade muito grande. Eu já entrei nesse lugar por muito tempo, com a minha família principalmente, de discutir, de se achar mais inteligente, de se achar superior, por vários motivos que a gente cria na nossa cabeça. E isso faz com que a gente fique enviesado. Faz com que a gente fique acreditando muito forte no que a gente acredita e negando outras possibilidades, o que acaba criando muitos pontos cegos na nossa consciência, não nos beneficia de nada. Agora, quando a gente vai vendo os pontos de vista como vistas de um ponto neutros, a gente entende que, por exemplo, agora eu compartilhando esses insights no vídeo, eu estou compartilhando os meus pontos de vista. Se você vai pegar esse ponto de vista para você ou não, é responsabilidade, é escolha sua, mas não tem a ver comigo. Eu não quero forçar você a acreditar no meu ponto de vista, entendeu? Eu só estou compartilhando ele, porque eu entendo que pode servir para muitas pessoas. Eu generosamente quero compartilhar esse lugar do coração de querer servir, de querer contribuir. E é isso. Então use esse exercício, use e abuse desse exercício, compreenda o ponto de vista das pessoas, compreenda que as suas verdades são apenas pontos de vista também e que te servem. Então, se um ponto de vista é um ponto de vista que te serve, te beneficia, está te ajudando, por que você abriria a mão dele, né? Se ele está te servindo, mas também por que você ia querer enfiar na goela abaixo de outras pessoas? Não tem porquê. Só seja um exemplo daquele ponto de vista e as pessoas vão ver se vai funcionar ou não. Segundo exercício é você dar mais amor para você mesmo. Na minha mentoria tem um exercício que são 28 dias de protocolo de cura emocional. Basicamente eu passo para os meus mentorados, é uma sequência de vídeos que eu gravei, onde tem exercícios que eu vou passando cada dia para eles fazerem, para poder vivenciar uma cura emocional mais profunda, uma transformação na questão de autoestima, de autovalor, esse tipo de coisa. Um dos exercícios principais desse protocolo de cura emocional é esse exercício de você dar mais amor. E o que eu ensino lá, que eu quero explicar para você aqui também, é que o amor, ele é universal. Então o amor é uma energia universal, é uma energia que vem, na verdade, da fonte criadora, de Deus, se você preferir usar esse termo, e que ele te atravessa. Então você precisa entender que quando você está dando amor para você mesmo, na verdade, você está dando amor de Deus para esse seu ego, para o seu corpo físico.
E é muito interessante essa palavra, ó, presta atenção, que a palavra é dar mais amor. Não é ter mais amor próprio. Muita gente fala que a gente tem que ter mais amor próprio. Eu argumento que não tem como a gente ter amor. Tem como a gente dar amor para nós mesmos. E dar amor para nós mesmos muitas vezes, várias vezes por dia. Eu vou te explicar uma visualização simples para você dar amor para você. E aí quando você começa a dar muito amor, dar muito amor, dar muito amor, seu ego, seu corpo físico mesmo, começa a sentir mais facilidade em sentir amor e você começa a se sentir mais amado por você mesmo, ou pela fonte, pelos dois. E você vai começar a sentir mais essa sensação de se amar. E aí é isso que as pessoas chamam, ao meu ver, não tão precisamente de ter amor próprio, mas não é que a gente tem amor próprio, é que a gente cultivou o ato de dar amor para nós mesmos o tempo suficiente a ponto de agora isso ser uma coisa mais fácil, mais fluida, mais leve de ser feita. Então a gente precisa aprender a nos dar amor. Porque todos nós precisamos de amor, porque amor é a própria energia da própria existência. O amor é a partícula, vamos dizer assim. Isso é só uma metáfora, tá? É a partícula fundamental. Ou seja, por trás de toda a realidade, as coisas são compostas de amor, porque o amor é esse princípio da unidade, que todas as coisas são conectadas. Então, quando a gente dá amor, a gente está se conectando. E até mesmo para outras pessoas, tá? Não só para você, para outras pessoas também. Quando a gente dá amor, essa energia de trazer amor, de ser amoroso, também vem as emoções de gratidão, também vem a emoção de... principalmente de gratidão, assim, por ser também conectado. E esse amor nos atravessa. E ser atravessado por uma frequência tão alta e tão fundamental da realidade é uma experiência de nutrição. Então a gente vai ficando cada vez mais nutrido também na medida que a gente vai praticando se dar amor. Ah, Edu, eu não sei como me dar amor. Eu olho pra mim mesmo e sinto vazio ou não sinto nada, mesmo quando eu tento me dar amor. Como que faz? Eu vou te dar um exemplo. Tá muito simples essa visualização, tem funcionado muito pelos mentorados. É o seguinte, você vai fechar os seus olhos, né? Botar uma música ali de meditação. Vai respirar um pouquinho naquela meditação. E você vai começar a imaginar um ser. Pode ser um animal, tipo um pet, um cachorro, um gato, um bebê. Uma pessoa que você ama muito. Um ser que você sente que você consegue amar muito. Tá? Então, você vai dar muito amor para esse ser nessa visualização e vai se permitir ser inundada com esse amor que você sente por esse ser. Pode ser seu pai, sua mãe, pessoa que você sente mais facilidade de sentir essa emoção, tá? Pode ser uma pessoa que você admira, talvez. Não tem muito pré-requisito além de ser uma pessoa que você ama, tá? E aí você visualiza essa pessoa e sente esse amor, dá esse amor para ela e se sintoniza com essa frequência e se imagina dando esse amor, assim, sentindo esse amor, sabe? E é uma prática, tá? Isso é um exercício, por quê? Porque o seu cérebro tem redes neuronais. Cada experiência que você tem cria uma nova rede neuronal. Então, essa visualização também está criando novas redes neuronais. Quanto mais você praticar essa visualização, mais você vai sentir facilidade em fazer isso, porque você está criando cada vez mais caminhos no seu cérebro que te facilitam de criar essa emoção, tá? Então, você vai dar amor para essa pessoa, dar amor para essa pessoa na sua visualização. E aí, depois que você sentir que você está dando amor, nem que seja um pouco, você já sintonizou um pouco de dar amor para essa pessoa, você vai trocar a imagem dessa pessoa com a sua imagem. E você vai se permitir continuar dando amor, o máximo que você pode. Tá? Isso é uma experiência muito bonita e é uma visualização muito simples, mas que funciona, tá? Porque a gente cria, digamos assim, essas metáforas para o nosso inconsciente, para a nossa mente entender dessa atitude que a gente está tendo, que é canalizar amor na nossa direção. Então, isso pode ser o começo, você pode começar fazendo esse exercício, tá? Visualiza uma pessoa que você ama, sente, se sintoniza de dar amor para ela, depois troca com a sua imagem, depois que você já está sentindo esse amor, e dá amor para você o máximo que você consegue naquele momento. Só que com o tempo, na medida que você faz esse exercício mais vezes, você vai começar a perceber que você consegue simplesmente dar diretamente para você o amor mesmo. E aí vai ficando muito gratificante, muito boa essa experiência. Isso naturalmente vai te nutrindo, aumentando a tua autoestima, aumentando a tua autovalorização, tá? Então esse exercício também é muito eficiente para você poder abrir mão dessa insegurança, tipo, ser mais uma coisa para você usar nessa jornada de você abrir mão da sua insegurança e seguir mais o seu eu natural. E aí, um último exercício que também é muito poderoso, que eu vou te passar aqui para você que quer lidar com a insegurança e se desbloquear dela, é você pegar, que está aqui na descrição, eu já coloquei, 10 afirmações, tá? 10 afirmações positivas. Nossa, Edu, afirmações positivas? Que coisa mais comum.
Tipo muito... Tem gente que acha ridículo, tem gente que acha que tem vergonha de fazer afirmações positivas porque é uma coisa que ficou muito comum. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe por que ficou muito comum no campo da autoajuda as afirmações positivas? É porque funciona. Sabe por que funciona? Porque quando a gente entoa uma frase, por exemplo, eu mereço amor, eu sou quem eu sou e isso é o suficiente. Por exemplo, quando a gente vai entoando essas frases, essas afirmações, e a gente se permite sentir as emoções que essas frases nos trazem, o que acontece é que a gente está criando uma nova rede neuronal daquele afeto, daquela emoção. E quando a gente pratica tempo suficiente aquela rede neuronal, quando a gente pratica tempo suficiente aquele afeto, aquela emoção que a gente está falando, vai ficando mais fácil e mais fácil você sentir isso. Até chegar um ponto onde, por exemplo, você fez tantas afirmações positivas por tantos dias, por tipo assim, 1, 2 meses, e você sentiu tanto o que aquelas afirmações traziam, se sintonizou com a emoção, que aquilo se tornou a sua base, o seu costumeiro, como você se sente normalmente. Então, se você faz afirmações positivas, que nenhuma que eu vou colocar, do valor próprio, e você se permite sentir o valor, então presta atenção, não é só você falar as afirmações, tá? É importante você sentir elas. Se você não sentir quando você está fazendo as afirmações, ainda não está funcionando, ainda não é tipo o objetivo. O objetivo é você fazer até você sentir. Então eu vou colocar 10 afirmações positivas aqui na descrição do vídeo e você pode até alterar elas, caso você não sinta que é genuíno você ler elas para você. Você pode alterar, colocar de alguma forma que você sente que ressoaria mais para você, que faria sentido para você, tá? Mas o importante é você fazer elas. Quando fazer elas, o recomendado é você fazer elas quando você acorda de manhã e antes de você dormir, porque são os momentos onde o seu cérebro mais consegue configurar, ele mais consegue adicionar novas redes neuronais. Então, tipo, se você faz imediatamente quando você acorda e antes de dormir, você vai potencializar esse processo de criar novas redes neuronais, vai melhorar tudo, basicamente, sua autoestima, seu mundo emocional, vai criar novos afetos, vai criar um novo padrão emocional e vibracional no seu campo, tá? Mesmo que você não esteja totalmente seguindo aí o seu entusiasmo, tá? E que daí vai andar no mesmo caminho do seu entusiasmo, vai ser algo que vai apoiar a sua jornada na direção do seu entusiasmo, tá? Então, para isso que servem as afirmações. Aqui, então, tem 3 exercícios práticos para você colocar em prática, para você não ter mais desculpa de ter essa insegurança em relação ao que outras pessoas pensam e para você poder seguir seu caminho autêntico, tá bom? Agora, presta atenção aqui que vem uma coisa muito importante. Chegamos, então, neste grande desafio que muitos de nós vivenciam na era moderna. Eu mesmo, muitas vezes, já fui desafiado com isso, que é o celular. Porque o que acontece? Quando a gente fala de dopamina barata, que a gente falou, ou seja, essa sensação de satisfação imediata que a gente não precisa fazer muito esforço, as redes sociais estão aí no topo da lista das opções que a gente tem para nos distrair hoje em dia. Então, muita gente passa horas no celular se sentindo vazio, sem sair daquilo. E isso cria meio que um enevoamento dentro da própria cabeça, por conta de várias dinâmicas que acontecem nas redes sociais. Uma dessas dinâmicas é a tão famosa comparação. O que é algo que pode até mesmo estar acontecendo de algum jeito ou de outro nesse vídeo para algumas pessoas. Quando eu falo, eu vi meu propósito há 7 anos, a pessoa já vai criar uma ideia de que minha vida é perfeita, de que eu não tenho desafios, e começar a comparar e vai usar isso para se sentir mal sobre si mesmo. E eu sei que isso acontece porque eu estou 7 anos nas redes sociais, eu já vi isso acontecendo, eu já fiz isso. E realmente é uma coisa muito foda isso, porque a gente se comparar cria uma baixa vibração na nossa consciência, primeiro de tudo, e faz a gente achar que a gente não é bom do jeito que a gente é, por conta que a gente sempre vai encontrar alguém que já está numa etapa à frente do jogo, da vida, né? Dos objetivos que a gente quer viver, ou enfim, do que a gente considera ser sucesso. E aí a gente fica criando essa comparação, e aí isso dá a sensação da gente não ser bom o bastante. Olha como essas duas coisas se alimentam aqui, ó. Então daí a gente alimenta ainda a sensação de que a gente não é bom bastante, porque a gente vê pessoas fazendo coisas ou vivendo coisas tão incríveis que a gente pensa que a nossa vida tipo, não tem graça, ou que a gente consegue fazer tipo, nem se compara com o que aquela pessoa consegue fazer, e a gente acha que é melhor nem tentar, ou simplesmente a gente se desestimula em relação à vida. O que acontece? Além disso ser alguns dos malefícios que acontecem com o celular, então tipo, já vou te trazer direto ao ponto.
para de usar ele tanto, e eu já vou te dar uma solução que funciona muito para mim e está funcionando para alguns mentorados meus também em relação a isso. Mas primeiro eu quero te trazer uma coisa, que é que a insegurança que a gente falou antes, ela encontra um certo conforto e uma certa conveniência de você estar viciado no celular e ficar vendo celular usando isso para se distrair. O que eu quero dizer com isso? Aquela insegurança que a gente acabou de falar de ser desaprovado das outras pessoas, às vezes atua no nosso inconsciente, às vezes a gente nem percebe que o nosso maior medo é esse. Por isso que a gente não segue nossos sonhos. E aí é muito conveniente a gente, para poder reforçar essa insegurança, né, para poder se manter nesse ciclo limitante, porque a crença negativa, ela vai fazer você ficar num ciclo que auto-reforça ela. Eu já vou te mostrar como que isso funciona um pouco, por mais que eu já gravei uma série de vídeos mais aprofundados sobre o assunto. Vamos passar um pouquinho desse tópico. Mas como a crença negativa, ela faz você ficar nesse lugar de insegurança, faz você ficar repetindo esse looping, isso daqui tudo só alimenta aquele mesmo ciclo e é conveniente, porque daí você culpa o celular. Ou seu real medo é ser reprovado pelas pessoas, e daí uma forma para você escapar desse medo, nem olhar direito para esse medo, é você ficar mexendo no celular o dia inteiro, porque daí você realmente fica totalmente desestimulado, não consegue, daí você acha que você não é bom o bastante. Então meio que você cria uma desculpa para dizer que você não é bom o bastante, quando na verdade o que realmente fez você entrar em todo esse ciclo é a insegurança do que os outros vão pensar sobre se você seguir suas paixões. E é claro que eu estou falando isso de uma forma mais geral, do que eu conheço das pessoas, mas cada caso é um caso, pode ser que para algumas poucas pessoas, mas poucas pessoas desse vídeo, seja uma exceção. Mas ao meu ver, a maioria das pessoas se enquadra nisso. E eu falo isso porque eu venho trabalhando com investigação de crenças pela raiz. Eu fico tipo 1h30 investigando as crenças dos meus mentorados num estado de meditação. Onde eles estão no estado de meditação, eu só vou fazendo perguntas e investigando. E a gente chega na raiz dos padrões emocionais limitantes deles. E cara, batata. Tipo assim, 90% das pessoas, é isso daqui que realmente motiva o medo das pessoas, não é o celular. O celular é só um veículo para você poder dar uma desculpa do porquê que você não está agindo na direção do que você quer agir, que o seu medo de agir naquela direção, na verdade, é isso daqui. Entendeu? E daí a investigação de crenças é muito útil, porque daí quando a gente começa a revelar esse padrão, trazer do inconsciente para o consciente, a gente começa a se libertar imediatamente. Por isso que alguns dos meus mentorados relatam que depois de algumas poucas sessões de investigação de crenças, aquele padrão emocional simplesmente esvaeceu, sumiu. Porque quando a gente percebe que o que a gente está carregando não faz sentido nenhum, a gente simplesmente solta aquilo. Então assim, ó, antes de a gente falar uma solução muito direta ao problema do celular, eu quero te trazer que tem uma boa notícia sobre esse medo de não ser bom bastante. Que é aquilo que eu te falei antes no começo do vídeo, mas eu vou repetir. Que você não precisa iniciar projetos logo de cara. E na verdade você nem precisa pensar nisso quando você começa a seguir o seu entusiasmo. É só sobre você começar a seguir a lógica vibracional do seu eu superior, porque isso vai constantemente estar elevando sua vibração, tomando essas pequenas atitudes. E só essa elevação de vibração, agora vamos somar com os exercícios que eu te trouxe agora um pouco sobre insegurança, isso em si já vai fazer uma bomba de mudança na sua realidade, que vai mudar a sua vibração permanentemente, se você tiver uma consistência nisso que você está fazendo. E aí, mudando a sua vibração permanentemente, você vai ter crenças limitantes que vão vir para a superfície, que você vai precisar fazer investigação, liberar, fazer algum processo terapêutico, pelo menos, para você liberar essas crenças. E aí, eventualmente, vai vir uma vontade de um projeto ou de outro, que vai ser uma expressão autêntica da sua cura, da sua transformação, do que faz sentido para você, ou simplesmente das coisas que você gosta de estudar. Então, eu tenho, por exemplo, na minha mentoria, tanto pessoas que estão fazendo projetos de autoconhecimento, quanto pessoas que estão fazendo projetos de biologia marítima. É marítima? Não, de biologia marinha. Então, realmente, o entusiasmo muda de pessoa a pessoa, mas a lógica para encontrar esse entusiasmo é a mesma. Então, agora você está preparado para o antídoto? Para essa questão do celular especificamente, tá? Já vou te trazendo. O antídoto é você aplicar o que você aprendeu aqui no vídeo até agora, tá? Aqueles 3 exercícios e a fórmula. E para você tirar essa distração aqui, você vai fazer um investimento em você mesmo, tá? Eu não consigo fazer investimento, então procura uma alternativa que seja a mesma lógica, porque existem, tá?
Eu tenho hoje um iPhone, né? Que é melhor para gravar vídeo e tal, até a interface dele eu prefiro. Tem um aplicativo pro iPhone que o nome é Opal. Tá? E eu não tô sendo pago, não é nenhum patrocínio nem nada do Opal, tá? Na verdade, eu vou até ver se não tem um tipo de afiliação para eu colocar o link daquele aqui embaixo e ganhar alguma coisa. Mas é basicamente um aplicativo que ele serve para bloquear teu Instagram. E bloquear basicamente a rede social que você escolher que ele bloqueie. E ele pode bloquear pelo período da manhã, pelo período da tarde, pelo período da noite, por todos os períodos, ou só algum período que você selecionar. Ele pode bloquear quando você pega e escolhe que horas você quer bloquear. Ele bloqueia. E ele basicamente vai te impedir de abrir as redes sociais. Então, para mim e para meus mentorados, isso funciona bastante porque tinha um momento da minha vida onde eu só pegava o celular, tipo, tava sem o que fazer, pegava o celular, abria e olhava. Quando via, tava ali no feed rolando. Isso acontece com muita gente, eu sei. Por quê? Porque o negócio é feito para nos dar dopamina rápida quando eu vejo a gente tá inconscientemente rolando o negócio. Isso daqui nos dá uma chance de pensar na nossa escolha, porque ele bloqueia. E é um pouco demorado para você desbloquear. Então daí faz com que você tenha que, quando você quer entrar nas redes sociais, você precisa ter um motivo real para você entrar, e daí você vai lá e desbloqueia ele. A não ser que você realmente ainda não abriu mão de usar isso aqui como uma desculpa para evitar de olhar para o seu desconforto e a sua insegurança e tal. Né? Porque daí se a pessoa realmente quer ficar mexendo no celular, eu e o Opal, ninguém tem o que fazer, né? Mas já te dei a letra aqui. Se você quer mudar a questão do celular, esse aplicativo aqui ele tem funcionado muito bem para mim e os mentorados, porque ele nos dá essa opção consciente de tipo não entrar, tá? O valor dele que tá para iPhone é R$150 um ano inteiro de uso. Eu acho que vale a pena, porque pensa em quantas horas você não aproveita do seu dia porque você não tá mexendo nas redes sociais, e essas horas você pode estar até mesmo fazendo coisas que vão te dar dinheiro. Então, para mim é um investimento que faz muito sentido, mas caso você não queira fazer esse investimento, tem outros aplicativos que são alternativas, é só você pesquisar aplicativos que bloqueiam redes sociais, aplicativo que bloqueia o Instagram, tá? Que isso vai funcionar. E aí, o que é um outro ciclo que esse lance do celular traz, que eu preciso te trazer também, que é essa comparação aqui de você sentir que você não é o bastante, você fica numas das crenças da sociedade do que é dar certo na vida, especialmente quando a pessoa, já conheci muitas pessoas, né, que eu falei na mentoria, quando a pessoa passa dos 30, 40, 50 e ainda não se conectou com esse entusiasmo, ainda há tempo. Mas muita gente começa a entrar numa de comparação muito grande do que deveria estar acontecendo, de quanto dinheiro deveria ter, de qual lugar deveria estar na carreira, de olhar o fulaninho, fulaninha que acompanha no Instagram e ver como a vida deles é melhor, e se achar frustrado por não ter dado certo. E fica nesse julgamento achando que, por conta do lugar que você está na vida, no sentido de construção de carreira ou alguma coisa assim, você não tem valor. Tá? E aí, eu quero te trazer uma sacada que mudou completamente a minha vida e que eu acho que pode mudar muito a sua também. Aqui, gente, eu quero trazer um insight que mudou muito minha vida, tá? Que eu também aprendi com baixar isso, daí eu tô fazendo um desenho ilustrativo aqui pra vocês. É ilustrativo. Esse meu urso aqui tá muito triste, a situação dele. Mas assim, eu até escrevi aqui pra você entender que é um urso, ou meio que um rinoceronte. Isso aqui era pra ser as patas dele. Mas é só pra você entender. Ó. A pergunta aqui é, quanto valor você tem, tá? Se você acha que você tem pouco valor por conta de que eu não consigo as conquistas de carreira, ai, não tenho tanto dinheiro, ai, não vivi. Quanto valor você tem? Quanto? Vamos raciocinar sobre essa pergunta, tá? Esse quadro aqui é a minha ilustração, para te dar um exemplo, né? De tudo que existe, tá? Então, todas as coisas que existem, as estrelas, as árvores, as matas, a natureza, as cachoeiras, o gato, o peixe, o urso, o sol, os passarinhos. Todos esses fazem parte de tudo que existe, fazem parte do todo. Estão dentro aqui, ó, desse quadrado, que é o todo, a existência, tá? Tá tudo dentro, nada fora. Tudo faz parte da mesma existência. E essa mesma existência, ela é uma existência infinita. Então existem infinitos universos, infinitos seres, infinitas cores, infinitos animais e consciências. Existe infinito tudo. E tudo isso ao mesmo tempo é uma coisa só. Tá? Essa é a realidade. Se você quiser saber mais sobre isso, que eu fale mais num vídeo mais atual, comenta aqui embaixo que eu posso aprofundar nesse tema. Mas o lance é, tudo isso então faz parte da existência. E todos esses seres lindos, maravilhosos estão aqui. E olha quem está aqui também.
Você. Você está aqui. E aí, o que você acha que essa existência tem de valor? Quanto valor essa existência tem? Quanto valor o gato tem? Quanto valor as estrelas têm? Quanto valor os passarinhos têm? Quanto valor o sol tem? Quanto valor as árvores têm? Eu vou te responder. Elas não têm valor, tipo assim, sei lá, 8, 7, tipo... Isso nem existe. Só se a gente quiser acreditar, mas não existe, universalmente falando. O valor de todas essas coisas é infinito. Então, o gato tem valor infinito, o urso tem valor infinito, o sol tem valor infinito, os passarinhos têm valor infinito, a estrela tem valor infinito, o peixe tem valor infinito. E você também tem valor infinito. E você, porque você não está separado. Então, o que eu estou querendo dizer é, não é que cada um desses seres, apenas separadamente, tem valor infinito. É que a existência como um todo tem. Então, se a existência como um todo tem valor infinito, todas as partes da existência, portanto, que são extensões dela, também tem. Então, você também tem valor infinito. Mesmo que você queira acreditar que você não tem valor por conta que você não teve XY na carreira, você tem. Agora, quer dizer que você vai sentir isso? Não. Não necessariamente, pelo menos. Por que você não vai sentir? Porque você cultivou vários conceitos de crenças limitantes negativas. De que você não é bom o suficiente, tudo aquilo que a gente estava falando. Enfim. Que fez você cultivar um campo afetivo emocional com você mesmo, que faz você se sentir separado da existência e que não tem valor. E daí tem até algumas raras exceções, eu sei que a maioria de vocês não é assim, que até mesmo julga a existência. Né? Às vezes a gente é assim, na verdade. Eu já fui assim em algum momento. E tipo, de achar que as coisas no mundo não têm valor. Mas sabe que as coisas têm valor, você acredita ou não. Você faz parte delas, inclusive. Só que daí você pode criar a simulação, você pode criar a experiência de que as coisas não têm valor. E aí você vai sentir isso na sua experiência. Mas não deixa de ser real. Então o que você vai fazer para contrabalancear isso? Você vai começar a criar o campo afetivo, emocional, de que você tem valor infinito, sim. E de que você merece ser amado, enfim. E as afirmações positivas são um caminho bem eficiente para você sentir isso, na verdade. Para você começar a sentir cada vez mais que você tem valor infinito. E quanto mais você sente que você tem valor infinito, mais você vai ter facilidade de sentir que o resto dos seres tem valor infinito. Até aquela pessoa que fala coisas de você. Todo mundo tem valor infinito. E essa vibração de sentir que você tem valor infinito é uma vibração muito alta, que pode trazer gratidão, entusiasmo, leveza. E tirar toda essa carga do que você deveria fazer para ter valor. Que essa é uma das maiores ilusões que a gente entra, por conta da forma que a gente cresceu com nossos pais. Nossos pais nos recompensavam ou nos puniam de acordo com se a gente fazia o que eles queriam ou não. E a gente aprendeu, cresceu ali, achando que a gente tem que fazer certas coisas para ser valorizado pela existência. Porque a existência daí é essa proximidade que tem do pai e da mãe. Porque é algo também que está acima de nós quando a gente vira adulto. Só que esse é o lance, isso é só uma projeção, uma ilusão. A existência já te ama incondicionalmente, você já tem valor independente do que você faz, então você pode relaxar. Então é só uma questão agora de você começar a cultivar esse afeto emocional de que você tem valor infinito e abrir mão dessa comparação, abrir mão de ficar vendo, de ficar olhando redes sociais de outras pessoas. Chega! A não ser que seja tipo, por um objetivo que nem desse vídeo aqui pra te nutrir, não tem motivo de você ficar olhando. Então para de olhar, corta isso da sua vida, não tem nenhuma utilidade. Foca em desenvolver novos caminhos afetivos, em seguir seu entusiasmo, que daí sim você vai começar a ver a sua vida ficando muito mais gostosa de ser vivida. Porque esse é o objetivo aqui. Não é de você alcançar uma conquista X ou Y. E só o processo da sua vida aí ficando mais gostosa de ser vivida e mais leve, naturalmente você vai encontrando seus dons e talentos, daí você vai se alinhar com essa coisa que dá sentido para sua vida, que é o que a gente está falando nesse vídeo aqui, que é o propósito. Ó, agora muito importante, presta atenção aqui. Com tudo isso que eu te trouxe até agora, tem dois tipos de ciclos que você pode estar vivendo na sua vida, tá? O ciclo da crença negativa, que é provavelmente o que você identificou até agora, que é o que acontece. Ele é um ciclo, né? Primeiro de tudo, que ele se reforça. Então, a crença negativa que é baseada no medo, no caso a insegurança, você achar que não é o suficiente, que você não tem valor, tudo isso, todas as coisas, tá? Se reforça na sua experiência, como se fosse um programa mesmo instalado no seu cérebro, instalado na sua consciência, que serve para se reforçar, que vai te dar emoções de que esse programa é real
Então o objetivo do programa é fazer parecer com que ele é real. Então você vai sentir que você não é bom o suficiente, você vai ter pensamentos que você não é bom o suficiente, e se você tiver comportamentos também de que você não é bom o suficiente, eu te garanto, a tua realidade vai comprovar para você que você não é bom o suficiente. Isso quer dizer que você existencialmente não é bom o suficiente? Não, não quer dizer. Quer dizer que você está acreditando nisso. E aí, por conta de que você cria a tua realidade, que é o observador que colapsa a onda, se a gente for vendo a questão da física quântica, que é a consciência que cria a realidade, o padrão vibracional que você emana na sua consciência que cria a sua realidade, você está nesse padrão vibracional que vai reforçar uma experiência assim para você. Então, é importante você saber que os comportamentos que você vai ter a partir de agora vão determinar muito o que você vai estar vivenciando, qual tipo de ciclo que você vai estar vivenciando. E se você aplicar as coisas que você aprendeu nesse vídeo hoje, você também vai estar num ciclo. Mas é num ciclo que daí vai começar a te inspirar, vai começar a te dar inspiração, vai te inspirar ações. E se você se permitir gerar as emoções dentro de você a partir desses exercícios e seguir seu entusiasmo, você vai começar a ter novos tipos de pensamento, você vai acender a luz e você vai receber a claridade primeiro. E você vai começar a ter comportamentos que vão começar a te levar numa outra direção. Numa direção que faça sentido você viver, que você vai estar motivado para viver e que a tua vida vai estar cada vez mais brilhante, cada vez mais interessante. Então, nesse momento, eu quero que você veja que você tem duas escolhas, tá? Se você vai continuar reforçando o programa ou se você vai começar a agir para reforçar um novo programa. Quer dizer que você vai parar de sentir essas coisas imediatamente? Provavelmente não, porque é um ciclo. Mas é importante você conseguir ver isso daqui, de preferência, com, igual a gente falou antes, neutralidade. Por quê? Porque se você vê isso com neutralidade, você vai conseguir pelo menos perceber que não tem nenhuma força maléfica querendo influenciar a sua vida. É simplesmente um ciclo repetitivo. E daí você pode só observar esse ciclo e agir no novo. Agir no ciclo positivo. Tomar as ações que correspondem a esse ciclo positivo. Os exercícios que eu te passei, agir nos passos que eu te passei, e outros lapsos de permissão que possam te colocar numa frequência mais positiva. Sei que muitos de vocês curtem meditação, em breve eu vou soltar algumas meditações guiadas aqui no canal, mas esse é o lance. Tome as ações que representam o ciclo que você quer começar a reforçar na sua vida, em vez de você ficar deixando a vida acontecer, porque se a vida acontecer, deixar a vida acontecer dessa forma, sem você ser proativo, o que vai se reforçar vai ser o medo. E vai ser o que já está instalado aí na sua consciência. Então presta muita atenção nisso. Inclusive, se você quer se aprofundar mais nessa ideia do sistema de crenças, assiste aquela série que eu falei que tem aqui no canal, que é Aprofundando na Investigação de Crenças, porque ali você vai aprender como fazer uma investigação do seu sistema de crenças para poder romper esses ciclos pela raiz. Para você sair daqui, então, você precisa genuinamente estar disposto a abrir mão da comparação social, principalmente no ciclo social perto de você, da ideia do status, da ideia de que tem que conquistar alguma coisa para ter valor, e você precisa estar disposto a entrar nesse novo paradigma. Todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora têm a oportunidade de se inscrever, de se aplicar para a minha mentoria, onde eu pego na sua mão e faço a investigação de crenças direto na raiz para você, e você pode ter o resultado de transformar os seus padrões emocionais muito rápido, que nem muitos mentorados meus trouxeram, que parece que economizou anos de terapia, coisas que passou anos de terapia e não tinha transmutou em algumas poucas sessões de investigação de crenças, clicando no link aqui embaixo e se aplicando para a mentoria, tá? Que nem você pode ver nos depoimentos que eu coloquei aqui. Os resultados são reais, é muito poderoso, transformador, e é uma mentoria de 1 ano, onde eu te acompanho, tanto no 1 a 1 quanto em grupo. Acho bem interessante se você tiver condições de fazer isso agora, e se for algo que faz sentido para você, as aplicações estão aqui embaixo. Agora segue um vídeo para você assistir e continuar aprofundando nesse conhecimento.